Muito bem, então, senhoras e senhores, em definitivo, pedimos a todos que tomem assento, por favor, e a gentileza de manterem os celulares no modo silencioso. Retomando nossos trabalhos, convido agora para compor o painel 3, denominado Finanças para Servir a Transições Justas e Alinhadas com Metas Climáticas, os seguintes participantes: Diógenes Moura Breda, gerente de sustentabilidade, economia e inovação da ABDE, que fará a moderação. A senhora Vera Songwe, co-chair do grupo de especialistas da TF Clima, Liquidity and Sustainability Facility, que estará conosco online. Fábio Cono, que compõe a diretoria de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança Climática do BNDES. Daniela Gabor, da Universidade de West London, Bristol, especialista do grupo de especialistas da TF Clima, que estará conosco online. Nathalie Beguin, do Instituto de Estudos Socioeconômicos. Os membros da mesa podem tomar assento. Passo a palavra agora para o Diógenes, que conduzirá os trabalhos. Alô, alô. Boa tarde a todos e todos. Nós somos a mesa pós-almoço. Seria uma tarefa difícil se não fosse a qualidade das participantes e do participante desse painel e a qualidade do debate que certamente iremos travar aqui nesse começo da tarde, nessa segundo turno do nosso seminário. Primeiramente, eu gostaria de saber se a tradução está funcionando bem para a Daniela e para a Vera. Can you hear us, Vera? I can hear you in Portuguese, but I'm not getting A an Vera English está tentando falar e translation. não tá conseguindo, e também... I can hear you in Portuguese, but not in English. Hi, everybody. Vera, if you press on translations and then English at the bottom of the Zoom, there is an English channel, and then I can hear the translation. Okay, actually, yeah. Okay. Try again. I'm good. I'm good. I can. Ok? Está funcionando? Então temos Vera, temos Daniela nos escutando, certo? Com a tradução. Aproveitando, queria agradecer o trabalho das nossas intérpretes, sem esse trabalho, nada disso, nenhum fórum internacional seria possível. Só quem já fez esse trabalho sabe a quantidade de sinapses por segundo necessárias para que esse trabalho ocorra de maneira fluente. Então, a gente agradece muito o trabalho das nossas intérpretes aqui do evento. Bom, nós temos aqui um painel sobre finanças para servir a transições justas. Vamos aproveitar, obviamente, o caminho aberto pelos painéis, pelas painelistas anteriores, no que diz respeito, em primeiro lugar, a necessidade de integrar os aspectos climáticos aos aspectos socioeconômicos e, no caso do Sul Global, as tarefas de desenvolvimento. Digamos que aqui nós lidamos com tarefas do passado e do futuro. Do passado, no sentido de que muitas das promessas do desenvolvimento clássico, como acesso à moradia, acesso ao saneamento, ainda não estão cumpridas. Isso não se trata de atraso, né? Para os economistas e sociólogos certamente sabem que isso aqui é a forma como a pobreza, a desigualdade são modernas, não são arcaicas, elas se reatualizam. Então, são problemas, digamos assim, do presente, do passado presente, e os problemas do futuro relacionados às formas que daremos a essa transição para que ela seja justa, inclua e diminua e supere os problemas estruturais, sobretudo no Sul Global. O outro tema que eu gostaria de destacar dos painéis anteriores, e tem a ver muito com o que o professor Arilson falou,
sobre as barreiras políticas. Estamos falando de financiamento, mas pelo que eu pude ler brevemente, estudar brevemente dos trabalhos da Daniela, tanto da Daniela quanto da Vera, e escutando a Nathalie aqui também hoje, não sou especialista, né? Mas por caminhos diferentes, acho que todas mostraram aqui que as barreiras de financiamento também, em grande medida, são barreiras políticas. Não existe o tema do financiamento, não é um problema meramente técnico, e acho que a gente pode abrir esse caminho durante a manhã para tratar o tema do financiamento, das barreiras do financiamento e das soluções que daremos ao problema do financiamento, também dentro do que a Laura nos convocou a pensar como economia política, né? Sem economicismo, sem tecnocratismos, pensando a economia como parte dessas decisões que a sociedade toma sobre como alocar os seus recursos, a quem favorecer e a quem desfavorecer. Então, o contexto do financiamento para nós, eu acho que os painéis da manhã mostraram muito bem essa relação entre economia e política, digamos assim. Então, apresentando brevemente os nossos panelistas, o nosso panelista, vou introduzir primeiro a Vera Songwe, que ela é co-chair aqui do grupo de especialistas da Task Force Clima. Ela é presidente, fundadora da Liquidity and Sustainability Facility, pesquisadora de muitas instituições, passou pelo Banco Mundial, é ex-subsecretária-geral das Nações Unidas e também foi secretária executiva da Comissão Econômica para a África, a congênere africana da nossa CEPAL, aqui, que foi representada pela Camila. Também temos, muito obrigado, Vera, seja bem-vinda. Também temos conosco aqui Daniela Gabor, que é professora de economia da Universidade de West of England, Bristol. Ela é membro de várias sociedades científicas, especialista em macrofinanças, sobretudo aquilo que se convencionou chamar de macrofinanças críticas, e também faz parte do nosso grupo de especialistas. A Nathalie Beguin, que é doutora pela Universidade de Brasília em políticas sociais. Ela também tem uma longa trajetória como pesquisadora, passando por assessora do BID, pesquisadora do IPEA e dentro do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ajudou a elaborar ou elaborou o Plano de Erradicação da Pobreza Extrema em 2011. E temos aqui o Fábio Cono, representando a Luciana Costa, que por motivos de última hora não pôde comparecer, mas não menos importante, né, o Fábio é assessor aqui da Diretoria de Infraestrutura, Transição Energética e Mudança do Clima, do BNDES, representando a Luciana. O Fábio tem uma experiência já, não vou dizer longa, porque é um jovem, assim como eu, ou quase, ou saindo da juventude, assim como eu, mas tem uma experiência já em estruturação de projetos de energia, né, de transição climática, então vai ajudar a gente aqui a pensar. As perguntas motivadoras para esse debate. Então, vou passar primeiro a palavra para a Vera, depois para a Daniela, Nathalie e para o Fábio. Mas antes das perguntas motivadoras que nos vieram para incitar esse debate, algumas das quais são: como redesenhar o papel dos bancos multilaterais e também poderíamos dizer dos fundos climáticos existentes para políticas industriais verdes e alinhadas a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris. Sabemos o grande debate que existe ao redor desse tema, as dificuldades que muitos organismos têm para captar esses recursos, as condicionalidades pelas quais esses recursos são captadas, etc. Segunda pergunta: qual o papel dos bancos de desenvolvimento nacionais e regionais na descarbonização, nas políticas industriais verdes e alinhadas a metas do Acordo de Paris? Pensando aqui nos países do Sul Global, América Latina, aproveitando para dizer que, no caso do Brasil, temos, além do BNDES, né, vários bancos estaduais, regionais, que também constroem a política pública de financiamento, agências de fomento. Queria aqui ressaltar a presença do Bandes, que está aqui com o presidente, né, Santive está aqui, o pessoal da agência de fomento do Amapá, que fazem parte desse ecossistema de financiamento público, que, inclusive, com recursos próprios e com repasses de outros bancos como o BNDES, como o FINEP, fazem funcionar a política pública, chegar na ponta, né, lá na pontinha, nas populações, esse recurso. A terceira pergunta, e termino por aqui: e qual o papel dos bancos centrais? Os bancos centrais estão também no centro do debate brasileiro, em alguma medida, e a pergunta que fica aqui é possível conciliar
as metas de estabilização, muitas vezes de curto prazo, impostas por esses bancos centrais, com as metas de longo prazo do financiamento climático? Acho que essa é uma pergunta muito central, muito importante, e tenho certeza que pessoas dessa mesa vão saber endereçar essas perguntas. E quais as inovações têm sido pensadas? Que tipo de inovações, em termos de instrumentos financeiros, em termos de condicionalidades, condições de financiamento, têm sido pensadas nesse contexto? Então, passo a palavra a Vera Songway, por favor, para que faça a sua intervenção. Vera, por favor. Thank you very much. Can you hear me? Yes, you can hear me. Thank you very much for inviting me to this very important discussion. I see some of my colleagues from the TF Klima Working Group in the room with you. And of course, we have Daniela as well on screen as myself. So greetings to everybody. And you've already been discussing a lot of the subjects during the day. But let me dive quickly into the issue of the role of the multilateral development banks. I was privileged to be on the expert working group that was chaired by Larry Summers and N.K. Singh on the reform of the multilateral development bank. There, what we tried to do was talk about what was the role of multilateral development banks and how multilateral development banks can contribute to development and to ensuring that at least we have a climate-sensitive global development going forward. The first part of the ask was really that multilateral development banks include climate as part of their development mandates. And since the report was issued, the World Bank in particular has now added to its objectives. So it now has poverty reduction, prosperity, and creating a livable planet. And so this is sort of first the acknowledgement that climate is an important concept, and that we cannot talk about development without talking about or addressing the issue of climate. But once we have done that, then there is a whole conversation around how do we finance and how do we fund countries to move from where they are today, the development plans they have today, the development trajectory they have today, to a development trajectory that is within the 1.5 degrees or within the planetary boundaries between now and 2050. And then the question becomes, do we have the resources? In many of the emerging market and low-income countries, the question has been for a long time whether if you're doing climate, then does it mean that you're compromising on development? I think that what we're able to show in the independent high-level expert group panel that I co-chair with Lord Stewart, climate development is also global development. And so there is no tension if well designed. But to do that, we need additional resources. And in both reports, we call for one, for the multilateral development banks to be able to do what we're asking them to do now, which is have climate-infused development projects. They need additional financing. We ask for, we call it the triple agenda, which is essentially tripling the resources. All the multilateral development banks today get about $115 billion annually as the resources that they have to spend. We've been asking that over the next 10 years or to 2030, it should be tripled to about 390 billion. If we're able to do that, then we can use and crowd in the private sector. So essentially, MDBs need to strengthen and infuse their development projects with a climate focus, but then they need the resources to do that and do it better. We call it bigger, bolder, and better, which means that they need to do more. But to do more, they also need to do it better. And to do better means that they need to work better together. In many of the environments that we looked at as we were doing the report, MDBs were essentially coming to the same countries in different sort of, in 1 year, maybe you have 30 missions going to Tanzania, all asking the same things. Could we bring the MDBs together? Could they work in a more collaborative way to deliver to the clients? But also, could they share their products? So if you look at the issue of guarantees, for example, what you end up having sometimes, some MDBs run out of to use guarantees, whereas others still have guarantees that they deploy, but they don't have the projects.
We are also calling for a uniform platform for MDBs to be able to work together to deliver better and to deliver faster. And so that is and then of course you need the staffing. The whole question around sort of climate change, around working better with the private sector requires a whole different skill set. And so the question is, can you get the MDBs to strengthen their skill set, to deal with the climate issue, but also to deal more and better with the private sector as we move towards better and more credit enhancement policies. Now, the next thing, and I'll do it maybe the other way around, is that one of the biggest issues that we have is foreign exchange. And a lot of the projects become quite onerous because of the foreign exchange risk that developing countries pick up. But in this space, national development banks can be quite useful because national development banks have long-term capital, domestic capital, local capital. They have local expertise. They understand the constraints of the local environment, but they also understand the political constraints. One of the big issues that we face in a lot of infrastructure projects is project delays. Project delays because of policy issues, project delays because of lack of comprehension. And so if we were able to work with national development banks in a much more symbiotic way, then we could do two things. One is reduce FX risk, because a lot of the FX risk and the greenfield risk happens at the beginning of projects. If the local development agencies, the regional development agencies took upon that part of the development process, then you don't need to de-risk so much of the end part of the project, and we get development much faster and much better. So it's become critical that we work more and more national development aid to make sure that we can reduce cost of capital, hasten project cycles, improve efficiency and effectiveness of projects, and of course, provide local labor forces work for and use the local labor economy much better if we were to do that as externals. Now, central bank. This is my last intervention. I'll go very quickly. On the role of central banks, of course, there are three things that central banks do. One, the main role is to guarantee the safety, stability, and soundness of the systems. They've done that well. But they also are, funders of capital, funders of projects. And what we would like them to do as they go forward, the Basel Committee on Banking Supervision has put out a directive on how we can include and oversee climate risk in a lot of the projects that one does. Many of the small and medium enterprises do not know how to assess climate risk, do not know how to measure climate risk. But if they work closely with the financial systems, then they can begin to better understand what the risk and better quantify those risks. And the banks can then help them to transition. The G20 countries, 80% of the G20 countries are responsible for 80% of the emissions that we have. If central banks in the G20 countries made climate finance a core and fundamental part of the financing process and made sure that finance was flowing more to green sectors as opposed to brown sectors, then we will begin to get a much faster transition. But it has to start with national development plans, working with national development agencies, BNDES and the rest, the multilaterals financing it appropriately, and then the banking and financial system coming in to provide to us taxonomy that helps us to assess the risk and fund it. Thank you. I stopped there, I think. I stopped here. Ok. Muito obrigado, Vera. Bom, alguns temas também deixo aqui como estímulo para próximas intervenções. O tema dos riscos cambiais, os empréstimos internacionais, a incorporação dos riscos climáticos, sociais e ambientais também por parte das nossas instituições financeiras de desenvolvimento no caso brasileiro. Tema das garantias, que é muito importante, já foi mencionado em outros painéis, a criação de novos fundos e instrumentos de garantias que possibilitem essa tomada de risco do ponto de vista dos projetos climáticos. Gostaria, então, de passar a palavra para Daniela Gabor. Por favor, Daniela. Thank you. Can you hear me? Sim, yes. Yes, okay. And can you see my slides? Yes, as well. You can, excellent. So I brought slides because
I like showing slides. And I'm very happy to be with you, even if online, but climate footprints also sometimes are smaller if one stays online. I wanted to talk to you and complement some of the things that Dr. Songwe just said. Three myths about climate finance that I think are important to think through, particularly given where we are in global conversations around the urgent need to mobilize or to scale up climate finance for decarbonization. And I'm going to try to go through them in 13 minutes with apologies for the translators if it's too fast. Stop me, I can hear you. The first myth, which I think is very important, is that central banks do not have a climate mandate, and that elected politicians alone are the ones who should and can design climate finance policies. And I invite you to look at the COP28 declaration on a global climate finance framework, and you will see the word central banks do not appear in there in the 10 points. There is a general reference at some point to regulators, but central banks are not actors in this story, at least not overtly. And I want to unpack this myth. The second one, Dr. Songwe referred to it, the idea that given limited fiscal space, what governments and multilateral development banks should do is to try to de-risk, mobilize, catalyze private investment, particularly institutional investment, to finance climate goals. And the third one, which kind of flows from the two, is that even if we accept that central banks can and should do things, they don't have the tools to rapidly scale up climate financial flows. So I'm going to focus most of my intervention on central banks and the relationship with the private financial system, but happy to take questions around the fiscal space, which I think kind of flows from what I'm going to say. So very quickly, the first myth is that central banks do not have a climate mandate in general. You can find it's quite ubiquitous, and it's kind of interesting that at this point in 2024, we hear that they are not climate policymakers. Both the US Federal Reserve, the European Central Banks have said the same, that if they were to take an additional climate mandate, it would be inconsistent with independence and with their overall price stability concerns, and that should be their focus. Sometimes we hear very simply it's not their jobs, or in the more kind of technocratic, technical discussions, you hear arguments that central banks have to be market neutral. In other words, they shouldn't be intervening and expressing preferences for credit allocation flows. And if they abandon this market neutrality, they are again kind of diverted away from the overall mandate and priority of price stability. And I want to be very clear that this is a debate within the world of central banking that has already been resolved, and there is a political issue around why, although the debate has been resolved in the world of central banking, it's now reverting to a pre-2019 kind of consensus where central banks again become kind of innocent bystanders that should be technocrats focusing on price stability. And we know that this debate, or how this debate unfolded, was in at least global north countries, which were kind of leading on this for their central banks were leading on this for a while. And I'm going to park the question of the People's Bank of China because that's a kind of a different angle. But the European Central Bank, since 2018 at least, recognizes that climate change is a monetary policy issue, because it can trigger inflationary pressures, and therefore it is within the primary mandate of price stability. So even where central banks have only one mandate of price stability, climate change should be in there, given that it can trigger very significant price movements. And to add to this, in 2020, both the Bank of England and then European Central Bank a year later recognized that central banks already make climate policy. And I think we should be very clear on this. Central banks already make climate policy since, as they follow market neutrality in their collateral framework, or when they decide what kind of corporate bonds to purchase in unconventional monetary policy, if they follow market neutrality, and we know the market is failing to price carbon and is therefore treating Shell or other fossil fuel issuers as climate aligned or climate neutral, if central banks follow this logic of market neutrality, they are basically reproducing, and they have a carbon bias.
both the European Central Bank and the Bank of England recognize this, and they recognize that they have to correct the carbon bias that is already built within monetary policy frameworks. So if we have the COP28 leaders not discussing central banks, that's a political decision that ignores the reality of the monetary policy framework that already favors and subsidizes corporate issuers with a large carbon footprint. The second myth is that we should be mobilizing private institutional investment to finance climate goals because fiscal space is limited. And I've given you here, but I don't have time. I've given you here several of the action points of the COP28 Global Climate Finance Agenda, and the language of de-risking, of mobilizing, of subsidizing, of partnership is very prevalent in each of these points. And particularly in point 9 on unlocking a highway of private finance, what we see there is how do we channel, or how do we mobilize, how do we create a system of incentives that adjusts risk, that changes risk-adjusted returns for private investors, and therefore gets them to invest in the kind of climate priorities that we have. And I think this is also an important myth to unpack, because we know first that there is systemic greenwashing in the world of global finance and private finance, and I'm showing you here both in the global banks portfolios, which are much easier to track in terms of their fossil fuel subsidies, but in what we know is already happening with the increasing importance of market-based finance, and even where banks are decarbonizing their portfolios, private equity funds are taking them over and preserving these assets, these fossil assets, and extending their life. So when we talk about global finance, being able to take us through the climate transition, we ignore both the systemic greenwashing, and then we ignore the system of incentives that private financial actors have, which can sometimes be inconsistent because there is a profit motive in there. Obviously, it can be inconsistent with our climate goals. And that's when these inconsistencies are present, then the issue of the lack of conditionality in de-risking or in catalyzing or in this discourse of mobilizing private finance becomes very important. De-risking does not have conditionalities. And that's, of course, a problem, because it means that private finance ultimately will decide whether which projects will be financed on what terms. And this is critical in some ways, because we know this idea that we have to mobilize private finance is quite old now. It's at least a decade since the 2015 Addis Ababa Financing for Development meeting, the Paris Agreement, the World Bank's Agenda 2030. All these came with the idea of mobilizing private finance, and we know scale has not been achieved or has not been commensurate with the ambitions that we had for a decade. And we haven't achieved the scale in mobilizing private finance because the truth is you need to put a lot of either concessional finance in there or fiscal resources at national country level, which means that basically we have to bribe with a lot of fiscal resources private investors, and that sometimes can mean that there is less fiscal resources available for other priorities. And the third one, and I'm going to finish here, if we accept that central banks do already do climate policy simply by following market neutrality, if we accept that the discourse of de-risking private finance or private institutional investment into climate goals sidelines both the issues of systemic greenwashing and sidelines the absence of conditionalities that can ensure that private financial institutions do decarbonize at the pace and the scale that we need, we actually do have tools to make sure that we can scale up those private financial flows. In other words, when you hear about data gaps, which is private financial lobbyists will always talk about data gaps, or when you hear a kind of more sophisticated argument that says we need to focus on climate risks first, we need to have better disclosure practices, we need to do stress tests, and then we can go to more to tighter measures or to more punchy muscular regulatory measures. I think that's a political choice, and this political choice might not be consistent with the scale of climate disaster that we have witnessed over at least the past 18 months. And I want to finish with this. We know, I want to look at the experience of the European Central Bank, because that's the one that I know very, very well. And that is an experience of
both calculating very with a great degree of granularity, calculating a climate score for each corporate issuer that the ECB buys bonds of, and then the ECB has designed a framework to ensure that it can monitor the climate score of each corporate issuer and both reward good corporations and penalize dirty corporations. And with this framework, what we have is a kind of institutional innovation for disciplining from central banks that could be extended to other kinds of credit flows and could much faster scale up the kind of private financing that we need for the green transition. Thank you. I'll stop here. Muito obrigado, Daniela, pelas palavras, pelo tema atualíssimo e também conversa com muitas das iniciativas, atividades, tanto do governo brasileiro, nesse último aspecto, por exemplo, a taxonomia sustentável brasileira sendo desenvolvida pelo Ministério da Fazenda, aqui, a Cris aqui coordenando essa parte. Também um esforço muito grande dos bancos públicos de desenvolvimento de criar suas taxonomias, de criar suas taxonomias sociais, climáticas, sustentáveis e criar instrumentos de monitoramento, avaliação, medidas de impacto, eficácia e eficiência para esse tipo de investimento. Também deixamos aí no ar para discussão. Vamos então aqui para a parte presencial da nossa mesa. Passo a palavra para Nathalie Began. Peço desculpas se não estou propriamente chamando de doutoras, doutores. Eu estou aproveitando um pouco da informalidade desse painel, dessa mesa, desde o começo do dia, para chamar somente pelo nome, sem demérito algum, obviamente, dos currículos extensíssimos e profícuos das nossas presentes aqui. Então, Nathalie, fica à vontade. Está funcionando? Tá. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Muito obrigada pelo convite, que muito me honra participar desse debate de alto nível. Eu vou me deter sobre uma pergunta que Diógenes esqueceu de mencionar, que era justamente sobre o espaço fiscal, né? Esse é mais minha abordagem. Então, como melhorar o espaço fiscal para poder financiar a transição climática justa. E eu vou falar a partir de uma organização não governamental, que eu estou na direção do INESC, que vem acompanhando esses debates sobre tributação e como tributar pode contribuir para aportar recursos novos, adicionais, acessíveis e livres de endividamento externo, especialmente para os países em desenvolvimento. Então, vou abordar rapidamente 5 pontos. Primeiro, como é que a gente pode mobilizar recursos públicos adicionais, livres, acessíveis e livres de endividamento externo. E um dos caminhos para isso é tributar quem não paga imposto ou que paga muito pouco, né? Que é o caso de grandes empresas e de pessoas muito ricas. Na França, por exemplo, é um dado do Gabriel Zucman, que eu não sei se vocês sabem, ele foi contratado pela presidência brasileira do G20 para apresentar uma proposta de uma tributação mínima global sobre os super ricos, e nesse relatório que ele acabou de lançar, ele diz que dá o exemplo da França, onde os bilionários pagam em média 25% de imposto, enquanto os 10% mais pobres franceses pagam 50%, né? Então, há visivelmente um enorme desequilíbrio, uma enorme injustiça e, sobretudo, uma enorme quantidade de recursos que se deixa de arrecadar. E assim, por causa dessa situação e de muitas outras, anualmente nossos países, todos os países, perdem bilhões de reais de recursos elididos e evadidos por essas empresas e essas pessoas super ricas. Infelizmente, não existem informações regulares oficiais, porque não interessa a nossas elites, né, dimensionar essa drenagem, essa sangria de recursos. Então, nós, a sociedade civil, tentamos fazer essas contas como podemos, e uma organização que faz isso é a Tax Justice Network, e ela recentemente lançou um relatório calculando que, em média, deixam de ser arrecadados em torno de $500 bilhão por ano por conta de toda essa drenagem de recursos oriundos da elisão e evasão fiscal.
são 480 milhões de dólares que eles calculam por ano. A maior parte dessa evasão vem de empresas, 311 bilhões dos 480, e o restante é de pessoas muito ricas. Ainda que a maior parte desses recursos vem dos países do norte, quem é mais afetado por essa sangria de recursos são os países do sul, proporcionalmente, porque o que é evadido e elidido dos orçamentos dos países do norte corresponde a menos de 10% dos seus orçamentos de saúde. Já nos países do sul global, corresponde a metade dos seus orçamentos de saúde. Então, mesmo sendo menor a quantidade evadida e elidida, o impacto nos orçamentos dos países do sul, que são os que menos emitem e os mais afetados pelas mudanças climáticas, é muito maior. Além desse tipo de sangria, legal e ilegal, a gente tem um problema sério, que são os incentivos fiscais. Aqui também não tem dados oficiais pelo mundo todo, porque cada país tem formas diferentes de calcular como é que se incentiva e o que é que se considera incentivos fiscais. Até que no Brasil tem um problema, porque a gente só tem estimativas oficiais do que chama gastos tributários, mas existem outros incentivos, como o Repetro, que é um incentivo que financia muito a indústria fóssil, mas que não é considerado gasto tributário, então é muito difícil ter acesso a essas informações. Enfim, só parênteses. Os incentivos fiscais no Brasil representam em torno de 4% do PIB, são 500 bilhões por ano. São recursos que deixam de ser arrecadados e existem pouquíssimas evidências sobre o impacto econômico, financeiro, social e ambiental desses incentivos, né? Não há avaliação, não há reflexão, eles são renovados, o Repetro foi renovado agora, no ano retrasado, por mais 20 anos, nunca se avaliou o impacto do Repetro, que é um regime fiscal que incentiva muito a indústria fóssil no Brasil, incentiva nossas empresas, mas também incentiva as transnacionais, né? Então, elas vêm aqui e ainda deixam de pagar impostos, sujando nosso planeta. Então, a gente tem essa sangria, vias legais e ilegais, pelo planejamento tributário que as grandes empresas e os muito ricos fazem. A gente tem também uma sangria muito grande via incentivos fiscais, bom, sem falar nas economias ilegais, mas isso a gente não entra aqui, mas também, né, como são ilegais, a gente não tem nem ideia do tamanho delas e quanto se deixa de arrecadar por causa disso. Portanto, para poder administrar essas relações, então, os muito ricos e as grandes empresas estabelecem mecanismos internacionais de evasão e elisão, e grande parte dos incentivos tributários são competições entre países para atrair capitais que, teoricamente, seriam produtivos. A gente precisa de uma cooperação global, porque não adianta eu querer aqui tributar as multinacionais que estão aqui, os super ricos, eles vão sair, vão se embora para outro lugar, onde não tenha regras tão draconianas como as nossas, então, como as as que a gente implementaria. Então, a gente precisa cooperar. Para isso, para combater paraísos fiscais, para evitar esse planejamento tributário, para poder intercambiar informações entre países, para criar um ativo global de informações, enfim, para poder conjuntamente segurar todas as pontas dessa drenagem de recursos. Até agora, quem fazia esse debate era a OCDE, né? Todo o debate de cooperação tributária acontece na OCDE nos últimos 10 anos, particularmente. Mas que conclusão que a gente chegou? As decisões tomadas pela OCDE, quem acompanha sabe, Pilar 1, Pilar 2, é todo um debate hiper sofisticado, absolutamente nada beneficia os países do Sul. Quem ganha com essas regras são os países do Norte. Fora que na OCDE o Sul não participa, a OCDE, as reuniões são fechadas, é tudo em inglês, é tudo em Paris, enfim, é um espaço extremamente pouco permeável às demandas e interesses do Sul. Tanto é assim que os países do Sul cansaram, pela primeira vez, assim, fortemente. A União Africana, que a gente tem a maior admiração pelo que fizeram, se uniram e disseram: chega, a gente não quer mais saber desse debate na OCDE, vamos para as Nações Unidas, porque lá, pelo menos, cada país tem direito a voz e voto, as negociações são nas múltiplas idiomas dos idiomas das Nações Unidas, nós, sociedade civil, podemos participar, é um processo muito mais interativo, justo e democrático, vamos sair da OCDE
e vamos para as Nações Unidas. Eu acho que os países da OCDE estão acostumados a mandar, não deram muita importância, quando acordaram, a resolução tinha sido aprovada nas Nações Unidas, final do ano passado, se instalou um processo de criação de uma convenção quadro das Nações Unidas sobre cooperação tributária internacional, uma cópia da tributação, né? Tipo o UNFCCC, né? Uma cópia da tributação. Os países do Sul, como a União Africana teve apoio do G77, que é a G77, mas são 130 países, os da OCDE, que são meia dúzia, perderam pelo voto e estão agora tentando ver como é que minimiza o estrago. Então, para nós, que defendemos espaços mais democráticos e inclusivos, a Convenção Quadro das Nações Unidas, a COP Tributação, é um espaço super importante e que, graças a essa cooperação plural, mais inclusiva, com todos os problemas, não estou dizendo que Nações Unidas é maravilhoso, as últimas 2 semanas eu estava em Nova York participando das negociações do termo de referência da convenção e a gente teve 1000 problemas, tiraram a sociedade civil da sala, então, enfim, mas é muito mais democrático do que o espaço da OCDE e até agora, a negociação termina amanhã do termo de referência, até agora os temas que são caros para nós, como combate de fluxos ilícitos, incentivos fiscais, tributação de empresas globalizadas e digitalizadas, clima, né, tributação e clima, transparência, intercâmbio de informação, tudo isso vai entrar na convenção. Então, por isso que o terceiro ponto, essa convenção é importante por isso, não só, e a gente vai ver já umas ideias de recursos que poderiam ser mobilizados, não só porque permite mobilizar recursos adicionais, mas também porque faz isso de uma forma que promove mais justiça, porque na medida em que a gente luta, atua para que as medidas tributárias sejam progressivas, a gente contribui para combater desigualdades, porque, infelizmente, grande parte das nossas desigualdades são geradas nos nossos sistemas tributários, que, por serem regressivos, tendem a penalizar proporcionalmente mais mulheres no Brasil, pessoas negras, pessoas empobrecidas. Então, tendo referências, princípios e diretrizes que caminham no sentido de sistemas mais progressivos, também contribui para combater as desigualdades, além, como já disse, as Nações Unidas é um espaço mais democrático e inclusivo, e também acordos globais permitem de impulsionar agendas nacionais, né? Não é por outra razão que o Brasil está insistindo tanto na proposta de tributar os super ricos no âmbito do G20, porque graças a essa medida a gente pode alavancar uma discussão nacional de reforma do nosso sistema tributário. Nós estamos aguardando a reforma da renda, tivemos uma reforma do consumo que está em processo de negociação, estamos aguardando a proposta de reforma tributária da renda e, tendo essa referência internacional como parâmetro, a gente pode impulsionar uma reforma tributária mais progressiva, que hoje a nossa é uma das mais regressivas do mundo, né? E por isso que a gente tem a desigualdade do tamanho que a gente tem. E aí que eu chego no quinto ponto e já termino, exemplos de recursos que a gente podia mobilizar. Claro que isso são contas gerais, né? Enfim, não são contas tão precisas, elas precisam mesmo de um ambiente político que favoreça isso. Mas pegando o exemplo do Zucman no seu relatório, se a gente implementar o imposto global mínimo global de 2% sobre os 100 bilionários, são as pessoas que têm patrimônios acima de 100 milhões de dólares, a gente conseguiria mobilizar, em um ano, $500 bilhão, 490 milhões de dólares. Né? Ou seja, tudo bem que estão dizendo aqui, a gente ouviu muito isso hoje de manhã, que a meta de financiamento de clima de 100 bilhões por ano está aquém do desejado, aqui a gente tem quase 5 vezes mais do que com um imposto de 2%, que eu, pessoalmente, acho ridículo. Né? Acho ridículo achar que é o máximo tributar em 2% a riqueza dos multimilionários. Mas, enfim, então, se a gente dobrasse, como diz o Piketty, se a gente chegasse até 10%, isso significaria que os muito ricos teriam que começar a se desfazer do seu patrimônio para pagar o imposto, e aí a gente começa a discutir redistribuição mesmo. Mas, enfim, isso já é outra coisa. Mas 2% não, eles pagam facilmente e a gente financia clima e mais outros desafios que tem clima, mas junto com ele, apesar de serem agendas conjuntas, a gente tem combate à pobreza, à fome, enfim, a realização dos direitos humanos. E um outro exemplo que foi dado de manhã pela Estela
é o financiamento a fósseis. Como foi a ODI, que calculou que o ano de 2022 foram 1,4 trilhões para a indústria fóssil. Então, se a gente não se pode fazer do dia para amanhã, como bem foi dito hoje de manhã, você tem produção de petróleo que é emite mais ou menos, o petróleo no Brasil emite bem menos do que do que o Canadá, por exemplo, mas se a gente faz um phasing out mais ou menos radical, a gente tem aí 1,4 trilhão. Isso é recurso público. Na realidade, é 1 trilhão que é subsídios e 400 milhões são investimentos, né? Mas 1 trilhão de subsídios, que no fundo é basicamente incentivos e recursos orçamentários diretos. Então, assim, dinheiro tem, né? Não precisa tanto de setor privado que empresta de uma maneira escorchante ou de bancos multilaterais, que com tudo que foi dito aqui, acaba que tem países que não estão nem conseguindo pagar suas dívidas e agora estão pedindo para eles investir em clima, não tem dinheiro para dar comida para as pessoas. Então, acho que a gente tem que se concentrar nos recursos públicos. Existem, claro que tem que ter gente que paga a conta que não paga até hoje, e fazer que essas pessoas, essas empresas, paguem para a gente poder financiar de uma maneira mais justa, mais inclusiva, mais acessível e com recursos novos mesmos e adicionais, e não essa conta que fazem, que tudo que repassa é clima, entendeu? Então, acho que é muito importante para o debate de financiamento climático apoiar a convenção, por isso que é muito importante que o G20 apoie a convenção, claro, como o G20 está muito próximo da OCDE, está com muita dificuldade de largar de mão e entender que dessa vez perdeu, e a gente precisa mesmo apostar na convenção, apoiar a convenção e assim possibilitar a liberação de recursos para financiar a clima. Obrigada. Muito obrigado, Nathalie. Acho que eu tinha esquecido várias coisas. Peço desculpa que você também faz parte do Instituto de Estudos Socioeconômicos do INESC, e perdão por esquecer a pergunta justamente sobre a taxação dos super ricos. Só para dizer que eu não seria um desses bilionários que seriam taxados, tá? Não foi por... Mas muito importante juntar esse debate da taxação. Muitas pessoas, né, alguns economistas imputam aí um certo efeito de crowding out, né? Se taxa mais, o setor privado vai investir menos, então, né, o que já tem se demonstrado uma falácia. Juntar esse debate com o da neutralidade do Banco Central, também desse mito da neutralidade do Banco Central, muito importante. E só pegando sua estimativa aí de quase 500 bi, né, de dólares, com essa taxação mínima, a gente poderia suprir pelo menos o gap de adaptação estimado pelas Nações Unidas nesse último relatório, né, do Adaptation Gap, que é de cerca de 380, 400 e poucos bilhões de dólares por ano. Então, só com essa taxação já poderíamos tornar um pouco mais vivíveis as cidades, né, tanto do norte quanto do sul global, né? Isso inclui todas os países, as regiões. Sem mais delongas, então passo para o Fábio Cono, que é assessor do BNDES. Tem a palavra, por favor. Funcionando? Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Cumprimentar minhas colegas de painel, o moderador, agradecer o convite do G20 para participar aqui do evento. E aí, tentando tocar um pouco, Diógenes, na pergunta inicial que você fez, qual o papel dos bancos de desenvolvimento nacionais, e fazendo um link com a fala inicial da Vera, que converge muito com a visão que o BNDES tem. E aí vou falar um pouco aqui do papel do BNDES histórico e como que a gente enxerga o futuro e a nossa atuação dentro dessa revolução que a gente tem aí para fazer nos sistemas energéticos e climáticos globais. Então, acho que o primeiro de tudo, o Brasil tem uma posição diferenciada do ponto de vista climático e principalmente energético. Então, quando você olha a matriz, eu não quero ser repetitivo, mas é só que é importante porque conversa muito com a atuação histórica do banco. Quando a gente olha a matriz energética e principalmente elétrica brasileira, é a matriz mais limpa e renovável do G20 por muito. Então, ano passado a gente gerou mais de 90% da energia elétrica a partir de fontes renováveis, quase 50% da matriz energética vem de fontes renováveis também, muito em função da geração hidrelétrica,
eólica, solar e da biomassa, né? Nós somos uma potência de biomassa e produção de biocombustíveis. E aí você compara com os números da OCDE, esse número está para a matriz energética na faixa de 14%. Então, imagine o que seria o mundo se, não vou falar todo o globo, mas as grandes economias do G20 tivessem a matriz similar à brasileira, a gente certamente não estaria nesse período de calamidade que a gente tem visto do ponto de vista climático. E aí, como que isso conversa com a atuação do BNDES? Eu até vou pedir desculpas que eu mandei uma apresentação, mas a gente pode disponibilizar para os participantes, para não perder aqui o fluxo da reunião. O BNDES tem tido um papel histórico, é um banco que tem 72 anos e participou de todos os grandes ciclos de desenvolvimento e investimento na economia brasileira, sempre fomentando indústria, infraestrutura e toda a parte de sistemas de geração e transmissão de energia. Então, o banco é, para os locais, uma figura bastante conhecida, né, e um grande financiador de toda a infraestrutura brasileira. E aí, conversando um pouco com sua provocação também, Diógenes, né, que a gente tem não só o desafio climático, mas o Brasil, como os países do Sul e outros países também, nós temos um desafio histórico de um hiato de infraestrutura que, no final do dia, é um hiato de direitos básicos, quando a gente fala de saneamento e mesmo acesso à água, esgoto, energia. E aí o BNDES, como que a gente enxerga o papel do banco? O banco, historicamente, apoiou e foi fundamental para a expansão da capacidade brasileira de geração e transmissão de energia. Então, se o país tem essa matriz, é porque o banco financiou, ao longo dos últimos 20 anos, mais de 70% da expansão da geração, mais de 60 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, o país tem um sistema elétrico que não só produz elétrons renováveis, como entrega eles em praticamente todo o território nacional. Olhando sob a ótica de que a gente é praticamente um continente, é um feito, principalmente quando você compara com outras grandes economias e grandes regiões, por exemplo, Europa, Estados Unidos, não tem a interconexão que o país oferece. O BNDES é um grande apoiador dessa agenda. E aí, os mecanismos que o banco utiliza para financiar isso, acho que, olhando o que a gente fez no passado e o que o banco tem feito agora, dá uma direção de para onde que a gente enxerga o potencial e a capacidade do banco atuar. E aí vem a concepção e uma visão clara que a gente tem, que clima tem que ser visto, sob a perspectiva de onde o Brasil está hoje, como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, não é clima por clima, obviamente que tem todo o benefício, né, e todas as vantagens de a gente atacar a emergência climática, mas o Brasil, dado o posicionamento em termos de matriz elétrica, em termos da biodiversidade, em termos da capacidade que a gente tem de produzir biomassa, biocombustíveis, minerais críticos, a gente tem uma oportunidade de utilizar essa janela que se abre e que, para quem tem essa capacidade de oferecer soluções com baixo conteúdo de carbono, que reduzam ou evitam ou capturem gases de efeito estufa, é uma oportunidade única, histórica, que o país tem para se desenvolver e gerar emprego, renda, ao mesmo tempo em que ataca a emergência climática. Então, isso dito, como que a gente tem atuado? Qual que é a atuação, como que a gente vê a atuação do banco hoje? Olhando um pouco para o que a gente fez no passado, a gente vai continuar financiando as energias renováveis de eólica, solar, hídricas, vamos continuar apoiando o setor de biocombustíveis, como a gente historicamente fez, e a gente começa a olhar para a agenda de futuro e quais são as novas tecnologias que vão permitir que a gente entre de cabeça nessa agenda de desenvolvimento. E aí, para onde que a gente está olhando nesse momento? Estamos olhando para toda essa agenda da descarbonização das indústrias de difícil abatimento, né? Siderurgia, cimento, petroquímica, em que o país tem um posicionamento único para produzir hidrogênio verde, que é um dos grandes, uma das ferramentas principais para descarbonizar as indústrias que não podem ser eletrificadas. Toda a agenda de biometano e resíduos, aproveitamento dos resíduos que são produzidos, seja na agropecuária, seja dos resíduos sólidos urbanos, e aproveitar e fazer
o tratamento, o processamento do metano que seria emitido para a atmosfera e utilizar ele em processos produtivos. Então, é uma agenda muito ativa. Toda a parte de eletrificação de frotas de ônibus urbanos, que vem em conjunto com a visão do governo brasileiro de reindustrialização e apoio para indústrias que o Brasil historicamente tem uma presença grande. E acho que falando um pouco dos mecanismos e conversando também com a provocação da Vera, a gente vê qual que é o grande valor de ter um Banco Nacional de Desenvolvimento como o BNDES. O BNDES é o maior banco de desenvolvimento da América Latina, e só para colocar em termos comparativos, é do tamanho, em termos de ativos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acho que para uma referência internacional é um bom par. E o banco tem um conhecimento local, então acho que alguns aspectos que são fundamentais quando a gente está falando dessa agenda, né? O banco tem 70 anos, além de ser controlado pela República Brasileira, tem 70 anos atuando no Brasil e conhece os participantes, os atores, conhece as questões locais, conhece e tem um diálogo direto com todos os atores envolvidos, seja regulador, seja governo, seja privado, seja sociedade civil. A gente tem um recurso em moeda local, que é um grande desafio quando você fala dos trilhões de dólares que estão disponíveis para investimento climático, mas a realidade é que a gente tem que os projetos são, em grande medida, financiados, aqui no caso do Brasil, em reais, e o BNDES oferece essa capacidade. BID e a FC têm tentado oferecer mecanismos, mas não na profundidade que um banco como o BNDES tem para endereçar esse desafio multibilionário. E aí, acho que um último ponto, que acho que conversa com como a gente enxerga a capacidade de levar isso para uma outra escala e aproveitar as oportunidades que tem se colocado, que é o fato de como que a gente canaliza e leva o papel de um Banco Nacional de Desenvolvimento para um outro patamar. Acho que primeiro reconhecer o valor que os demais bancos, né, do sistema brasileiro de bancos de desenvolvimento têm. Então, BNB, BASA e os bancos estaduais, nas suas respectivas regiões e locais, eles têm um valor de estarem presentes e trazerem capilaridade, seja com recursos próprios, seja repassando recurso do BNDES. Eu acho que isso tem um valor grande de conhecer as questões do território, que o BNDES, por ser um banco essencialmente de atacado, né, é um banco que não tem agência, a gente opera essencialmente do Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília, escritórios pequenos em Brasília, São Paulo e Recife. Os bancos regionais, e a gente tem um modelo de atuar também com bancos comerciais que leva o recurso até a ponta. Então, acho que esse é um papel a ser reconhecido, e a atuação do BNDES tem um relacionamento muito longo com esses bancos. Eu queria só finalizar destacando um instrumento bastante criativo que o governo brasileiro criou, o Fundo Clima. O Fundo Clima é um fundo criado em 2009, no segundo governo do presidente Lula. É um fundo que inicialmente ele foi feito com recursos de royalties do petróleo, era um fundo relativamente pequeno, mas foi a primeira iniciativa grande de financiamento climático lançado na COP de Copenhague, em 2009. É um fundo que contava com cerca de 200 milhões de reais por ano de desembolso ao longo dos últimos 15 anos, estamos falando de 30, 40 milhões de dólares. E aí, ao longo de 2023, o governo, o BNDES é o operador do Fundo Clima, a gente recebeu 600 milhões de reais, 650 milhões de reais, e no final de 2023, o Ministério da Fazenda tomou uma iniciativa que a gente valoriza e agradece muito, que é utilizar um instrumento de uma emissão no mercado internacional de bonds. A República emitiu os bonds sustentáveis do Brasil 31, 2 bilhões de dólares, e esses 2 bilhões de dólares foram integralmente capitalizados no Fundo Clima. Então, a gente saiu de um fundo que tinha 200 milhões de reais para um fundo que tem 10,4 bilhões de reais em 2024. A República fez uma segunda emissão já agora, final de junho, então fez uma nova emissão para mais 2 bilhões de dólares, que inicialmente ainda não foram capitalizados, mas é uma sinalização
que o governo brasileiro decidiu levar esse fundo que empresta recursos em reais com um custo extremamente competitivo através de um mecanismo de captação no mercado internacional. Então, acho que é uma ideia interessante que vale a pena ser explorada aqui na Task Force Clima, bastante engenhosa, com capacidade de escalar. Então, acho que uma contribuição prática que está sendo executada enquanto a gente conversa aqui, para a gente levar a escala do financiamento climático que o momento demanda. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado também por apresentar um pouco do panorama do que tem sido feito e essa questão dos fundos climáticos, fundos soberanos também, né? É um debate que está bem quente, bastante em alta, né? Temos outros bancos como o Bandes também, que administra o Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, e aplica também projetos de descarbonização, por exemplo. Temos propostas de criação de fundos, o próprio presidente Mercadante, né? De um fundo latino-americano para mitigação, adaptação, prevenção e ação emergencial contra riscos climáticos nas cidades. Então, o tema dos fundos é importante porque ele permite uma maior governabilidade também interna a respeito, né, do direcionamento dos recursos. Então, fica também como uma proposta, um tema sobre a mesa, como uma iniciativa possível, factível, né, que vem sendo executada pelos países aqui do Sul Global, o Brasil em particular. Bom, segundo me comenta Giordano, o grande coordenador desse dia, temos 3 perguntas, uma rodada só de 3 perguntas, e depois as respostas e considerações finais das nossas panelistas e do nosso panelista. Por favor, quem quiser fazer uma pergunta, levante a mão. Temos 1, 2. Por favor, se apresente antes de fazer a pergunta. Obrigado, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é João Vitor Pancararu, sou representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Parabenizar a mesa pela apresentação, as panelistas internacionais também pelas contribuições. A minha pergunta seria direcionada ao representante do BNDES. Eu queria perguntar sobre quais outras estratégias de apoio, para além das tecnologias tidas como renováveis, estão sendo pensadas pelo BNDES, como, por exemplo, ações desenvolvidas pela sociedade civil que digam respeito sobre desenvolvimento sustentável, mitigação, perdas e danos, e como o Brasil tem pensado em impulsionar a sua posição como mediador do financiamento direto para povos indígenas e comunidades tradicionais. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Juan, sou mestrando em Economia e a minha pergunta vai direcionada para a Daniela. Acho que tudo bem se eu perguntar em português. Sobre o papel dos bancos centrais, a Europa tem um maior mercado hoje em dia de cap and trade, e ainda assim, apesar de ser o maior mercado, o preço da tonelada de emissão ainda é bem aquém do que a maior parte dos estudos econômicos indica do que seria o ideal para conseguir atingir as metas de mitigação idealizadas no Acordo de Paris e no Tratado de Quioto. E a minha pergunta vai em direção a de que maneira que o Banco Central conseguiria assumir as responsabilidades de controle do sistema, de estabilização do sistema financeiro em relação às mudanças climáticas, como, por exemplo, que ela comentou de classificação, de taxonomia entre green bonds e brown bonds, sem eventualmente gerar ou conseguir atingir, de fato, a correção estimada ou desejada para mitigação, ou sem gerar nenhum tipo de distúrbio ou desequilíbrio mercadológico dentro do próprio sistema financeiro. Mais alguém?
Boa tarde, eu sou Graziela, eu trabalho na Revolução Solar. E a minha pergunta também para o BNDES, de como que o banco pode auxiliar a incorporar mais as salvaguardas dentro dos financiamentos para os empreendimentos, visto que está acontecendo com as eólicas. Então, eu acho esse ponto super importante e o BNDES tem um papel fundamental nisso. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Muito obrigado. Então, passamos às respostas e às considerações finais, começando de trás para frente com o Fábio. Bom, primeiro respondendo a pergunta do João, né? Vou tentar ser breve. Então, ações inovadoras, o banco desde 2023 recebeu tem uma linha de financiamento que a gente chama do BNDES mais inovação, são 5 bilhões de reais por ano, para a gente operar e apoiar projetos inovadores e de digitalização para os nossos clientes. É uma linha operada em conjunto com a FINEP também tem 5 bilhões em recurso reembolsável e a FINEP também opera a parcela de recursos não reembolsáveis. A gente sabe que inovação, pesquisa, esse tipo de investimento demanda um recurso competitivo, barato, longo. Então, uma das entregas e ações que o presidente Mercadante trabalhou bastante para a gente poder oferecer um crédito competitivo para esse tipo de investimento. É um crédito em TR, TR hoje está praticamente zero, TR mais 2, então é o custo mais barato e nobre, o recurso mais barato e nobre que o BNDES tem para os clientes. Acho que ações de povos indígenas, vale falar um pouco do Fundo Amazônia, né, já que a gente está falando de fundos, que é uma iniciativa desde 2008, a gente vai completar 16 anos de Fundo Amazônia, que reúne recursos da comunidade internacional, principalmente de doações. O Fundo Amazônia, como a maior parte de vocês sabe, ficou parado durante 4 anos no governo anterior. O governo Lula retomou a operação do Fundo Amazônia, retomou as captações, retomou as aprovações. Ano passado a gente aprovou mais de R$1 bilhão e tem o foco, obviamente, ali na Amazônia. Eu acho que é um recurso, João, que a gente teve já em algumas reuniões com o Ministério de Povos Indígenas, com a ministra Sônia. Eu acho que é dos recursos mais... E ali é 100% não reembolsável, né? É um recurso concessional. Então, acho que é um recurso que está disponível para a gente poder apoiar as ações e iniciativas de povos indígenas. Aí tem todo o regramento e os critérios, mas eu acho que é uma das formas que o banco tem para apoiar iniciativas dos povos indígenas. E aí, só falando um pouco de adaptação, mitigação, acho que vale falar da atuação do banco no desastre do Rio Grande do Sul. Então, o fundo emergencial que foi criado, 15 bilhões de reais, o BNDES também é o operador, dado o conhecimento, a capacidade e a equipe técnica que tem, e tem trabalhado bastante. A gente já fez diversas aprovações, tanto via os canais indiretos, através dos bancos repassadores, mas também operações diretas para as concessionárias de rodovias, saneamento e energia, para tanto elas retomarem as atividades e repararem e substituírem os equipamentos e os ativos que foram danificados, como também oferecer linhas de capitais de giro para você postergar reajustes tarifários que estavam previstos para esse ano e que no momento que o Estado está vivendo é praticamente impossível de você repassar esse custo para a população. Aí a resposta para a Graziella sobre salvaguardas, esse é um tema que o governo está acompanhando de perto, não só o BNDES, mas a Casa Civil abriu um grupo de trabalho. A gente recebeu recentemente uma série de associações e representantes da sociedade civil, junto também com outros membros do governo da Casa Civil, Ministério de Minas e Energia, para ouvir as demandas. A gente está trabalhando nas respostas. Essa questão da eólica, a gente enfrenta o desafio de ter financiado projetos no nascedouro da indústria. Então, os primeiros projetos que o BNDES financiou são de 2005. A gente entende e reconhece que em alguns projetos, naquele momento, a gente não tinha o regramento socioambiental que a gente tem hoje, é uma evolução da indústria, e o banco tem trabalhado e já tem um mapeamento de onde são os casos críticos, a forma como a gente analisa, avalia, aprova e empresta financiamentos hoje é completamente
é bastante diferente do que foi feito em 2006 pela própria evolução da indústria. Então, acho que uma resposta é como que a gente tem tratado isso. Isso tem sido acompanhado não só dentro do BNDES, mas dentro do governo federal como um todo. Muito bem, obrigado, Fábio. Nathalie, por favor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pelo rico debate até agora, de todo dia. É isso. Muito bem. Então, passo a palavra primeiro para Daniela, para suas respostas e considerações finais. Por favor, Daniela. Thank you. If I understood the question correctly, let me just switch to the other one because I can hear myself. If I understood the question correctly, there was one part about the use of taxonomies, like sustainable finance taxonomies, by central banks, and the second part that is it possible that central banks would trigger some kind of macro-financial instability by pursuing policies to green the financial system? And I want to tie the two questions together and say, first, we don't need complicated taxonomies for central banks to pursue a green or sustainable finance policy to pursue decarbonization of the financial system. We know from the experience of the European Central Bank, and that's why I showed it to you, that it's possible to calculate at corporate level the climate footprint. It's possible to come up with a methodology to have a climate scorecard. And once you do that, I think it's a more effective framework, institutional framework for monitoring corporate compliance with decarbonization. We know that corporations are largely responsible for the climate crisis, not just the super rich. I applaud Brazil's efforts to tax the super rich. I think that's very important, but we have to remember that private capital is also responsible for the climate crisis. And what central banks can do with their policy frameworks and with the monetary policy framework, which is still very important, is to closely monitor corporate compliance with decarbonization targets according to their climate frameworks. For that, you don't need a taxonomy. Taxonomies, as we know from the experience of the European Union, are political processes which can be watered down quite significantly. Our sustainable finance taxonomy in Europe is a very pale, greenwashed version of the initial ambitions. And we also know from the global financial crisis and also from the COVID-19 pandemic that central banks have developed very significant safety nets to make sure that any macro-financial instability issues that could come from decarbonization policies are properly addressed. We used to have in the central banking community a long and really interesting debate about what do we do with stranded assets, those assets on the balance sheets of financial institutions who are no longer performing simply because they're very high carbon assets or fossil fuel assets. In other words, if we want Shell to go out of business, let's assume there is a world in which Shell no longer doesn't transition to renewable energies, and we know now it's kind of dropped most of its renewable plants. But somehow we have the political will to put Shell out of business and say you can't pollute anymore. Then the banks that have lent to Shell would have to qualify those credits, those assets that are the Shell's debts. They would have to qualify them as stranded assets. And we can have a conversation then, what do we do with those stranded assets to make sure that it doesn't create a banking crisis? But that's a very different kind of conversation than saying, oh, it will create financial stability risks. It wouldn't. Central banks have all the tools they want to make sure, and they need to make sure that we don't create financial stability issues. This is largely a question of political will. We've had this debate for 10 years. We, in the progressive climate community that were involved in the debate on greening central banks, have lost that battle. I have to be very clear. It's a significant step back from where we were 5 years ago. And we have to think very carefully about why we lost that battle. But we have lost a battle and not the war, because central banks at least have in their toolkits all sorts of very interesting policy frameworks and policy instruments to go back to fighting the climate crisis as they recognize they should be doing in the first place.
Obrigado, Débora. Passamos, então, para o fechamento da nossa mesa de hoje, com os comentários finais, respostas e comentários finais da Vera Songway. Por favor. Thank you, thank you. I think three things. Maybe just to wrap up a little bit. What we are facing is clearly a climate crisis. What we need is policy to act. The numbers are 10,000 gigatons of carbon dioxide need to be taken out of the environment between now and 2030 or 2050 for us to be even able to think about, living within our planetary boundaries. This is costly, but it is going to become even more costly if we don't act today. I think this is the big message. And what we're trying to say in the report is, to act today, we need to act as a collective. We need policy, we need governments to do their bit. We need the private sector that must come to the table. We need prudential regulation. I think it is impossible, as Daniela was saying, and as a lot of the others mentioned, we cannot have silos anymore. We have each one of the institutions that we represent and or are working with brings to the table something powerful that can help us get there as fast as possible. This is a race. And for us to sort of win that race, we cannot decide to leave one part of our legs or our toes in the back. Whether it is national development agencies that have a proven track record to do well, we have to bring them in. I think that the way the multilateral development system has worked is we've had the sort of foreign system where we focused a lot on de-risking them, making sure that they were comfortable, but we have not supported national development banks enough to be able to sort of, make sure that they can also support the MDBs, bring down the cost of this effort, and make sure that we build capacity, because a lot of the transition is going to be about new technology, technological innovation. Technological innovation cannot just be imported in. The national development banks need to domesticate that and make it part of the development processes within countries. But this means two things. This means that national development strategies must then be embedded in global development strategies so that your NDCs reflects your growth strategy, and then the banks can finance you in a way that is sustainable and in a way that is clearly leading to a cleaner, safer, and more sustainable environment. So I think time is of the essence. We need everybody at the table. The myth about the lack of financing remains a myth. We must take that myth away. We must be able to crowd in financing in a way that makes the financing that we have sufficient. The longer we wait to respond, the more expensive it's going to be. And it's not just about the sort of financial expense. It's also about the human cost. The human cost of not acting on climate today is incredibly high, and it's only going to get worse, and it's going to get worse exponentially. I think that is the big message. So we really need to see how we can get our policy framework together. And we're very grateful that the Brazilian G20 has decided to bring this conversation to the table to see how we link strategy, MDBs, national development plans, the financial prudential sector, all together at the table. For the first time, I think we're bringing these discussions together to see how we can really move the agenda forward. And so we're very thankful to SEBREMAP for this conversation, and hopefully we can continue and see some success by the end of the G20 and the beginning of the COP. Muito obrigado, Vera. Bom, muito bem, com essa mensagem cristalina da doutora Vera Songway, eu agradeço a própria Vera, a Daniela, a Nathalie e ao Fábio pela disponibilidade, pela rica conversa que nos conecta diretamente para o quarto painel sobre os desafios da governança global.